Gerson Junqueira Júnior. Gerson Junqueira, que também é conselheiro federal, suplente do Conselho Federal de Medicina, ou representante do Conselho Federal de Medicina no Rio Grande do Sul. Muito bom dia, doutor Gerson. Seja bem-vindo à Rádio Gazeta. Muito bom dia. Prazer aí conversar com vocês nessa manhã de segunda-feira, iniciando uma nova semana. Bom, e o nosso assunto que leva a conversa dessa segunda é a manifestação da ANRIGS contra essa decisão do Conselho Federal de Farmácia, que autoriza os farmacêuticos a prescrever medicamentos também, doutor? Muito bem. A ANRIGS, Instituição Médica Gaúcha, alinhada com todas as instituições médicas do Brasil, principalmente com o Conselho Federal, precisa sempre lembrar que a invasão do ato médico por outros conselhos federais não é a primeira vez que acontece. Isso já aconteceu com o Conselho de Farmácia, Conselho de Enfermagem, Conselho de Fisioterapia, né? O próprio Conselho de Enfermagem, de Farmácia, no ano passado, já tentou essa mesma investida, essa mesma invasão, e perdeu, né? Tem uma decisão judicial em desfavor e, nesse momento, está novamente tentando fazer esta resolução para fazer a prescrição de medicamentos, descumprindo a decisão judicial do ano passado. Existe uma lei lá de 2013, na época que a nossa presidente ainda era Dilma Rousseff, que é a lei do ato médico. Ali está muito claro quais são, num grupo de profissionais de saúde, onde tem um médico, a enfermeira, o fisioterapeuta, o psicólogo, o farmacêutico, o odontólogo, enfim, todas as profissões muito, muito, muito importantes que participam do atendimento de saúde dos nossos pacientes. Quais são as competências, quais são as responsabilidades de cada um desses profissionais? O ato de prescrição é um ato médico, não é o farmacêutico, não é o enfermeiro, não é o fisioterapeuta que vai fazer, ainda como dizem ali na sua resolução do Conselho de Farmácia, fazer exame clínico, fazer anamnese, fazer diagnóstico, fazer prescrição, acompanhar o resultado dessa medicação prescrita, né? Então, isso não é competência do farmacêutico. O farmacêutico tem as suas competências muito importantes, muito bem definidas na farmácia, com estocagem, com liberação de medicamentos, nas UTIs, nos blocos cirúrgicos, né, nos postos de saúde, que não é o médico que vai fazer, nem a enfermeira, nem o fisioterapeuta, é o farmacêutico. Agora, o médico vai fazer as suas atividades conforme as suas competências, conforme os seus 6 anos de estudo numa escola médica, conforme a sua especialização, uma residência médica que pode ser de 2, 3, 4, 5 anos, enfim. Então, isso é muito importante ficar claro para a população, de que isso não é uma reserva de mercado, isso sim é uma busca constante de nós médicos, pautados pela lei, né, para melhor atendimento dos nossos pacientes, com qualidade, com resolutividade e principalmente com segurança. Isso é o mais importante. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, eu estava lendo aqui mais uma vez essa resolução que diz, em uma das frases, o seguinte: renovar prescrições previamente emitidas por outros profissionais de saúde legalmente habilitados. E aí me veio uma questão que é a seguinte: por exemplo, tem certos tratamentos que eles precisam ter um acompanhamento, ou seja, a pessoa tomou aquela medicação, depois ela vai ter que passar por uma avaliação médica para poder seguir tomando aquele medicamento. Muitas vezes até as pessoas
falando isso de forma leiga, é claro, a gente tem alguma situação de algum medicamento que talvez não dê certo, né? Que às vezes o organismo da pessoa não reage bem. E aí isso se torna bem grave, né? Nesse sentido. Muito bem colocado. Veja o risco em termos de segurança para os nossos pacientes, para a saúde da nossa comunidade, porque todo tratamento que a gente faz, institui, ele precisa ser acompanhado. Às vezes precisa aumentar a dose, diminuir a dose, às vezes tem uma reação adversa, às vezes tem uma reação alérgica, e isso precisa ser acompanhado, que é o papel do médico, é o que a gente faz. Mas o que eu ainda vejo mais incrível é que, veja bem, imagina você entra num balcão de uma farmácia, eu estou com tal e tal sintoma, o farmacêutico ali então te faz uma anamnese, faz uma entrevista, faz um exame clínico rápido, faz o diagnóstico, te dá o medicamento que ele próprio está vendendo na farmácia dele, com total conflito de interesse e com total falta de ética também, porque ele vai prescrever, vai vender um medicamento que ele próprio tem na sua farmácia. Então, né? E de quem fica a responsabilidade se o tratamento não funciona ou se ele faz uma reação adversa, uma complicação da medicação? Quem é que vai fazer o acompanhamento, o tratamento e a solução dessas situações várias, né? Então, é uma situação muito esdrúxula, realmente, né? A gente esperar que não médicos façam diagnóstico, tratamento e acompanhamento de tratamento variado. Presidente, pelo que consta, essa resolução do Conselho Federal de Farmácia, ela foi publicada no Diário Oficial no dia 17 de março e está prevista para entrar em vigor no dia 17 de abril. O que a ANRIGS tem feito nesse período e o que já foi encaminhado sobre essa questão via judicial? Houve já um encaminhamento? Sim, isso quem faz é o Conselho Federal de Medicina. A ANRIGS simplesmente fez esse comunicado para orientar a população sobre essa situação anômala, né, que é esdrúxula, conforme eu dei, que é um farmacêutico fazer anamnese, diagnóstico, prescrição e acompanhamento. Então, o Conselho Federal de Medicina, já na outra semana, já entrou com um pedido, como eu falei, o ano passado já houve uma situação semelhante, já houve uma decisão judicial em desfavor, e o Conselho Federal de Farmácia insiste nessa prerrogativa que os farmacêuticos podem fazer prescrição de medicamentos. Desta feita, o Conselho Federal de Medicina não só está judicializando o Conselho Federal de Farmácia, como está judicializando individualmente o CPF do presidente do Conselho Federal de Farmácia, do vice-presidente e do relator desta resolução, por achar que, uma vez que já tem uma decisão desfavorável e está tendo descumprimento dessa ação judicial do ano passado, né, isso é uma coisa ilegal, que ela deve ser obedecida integralmente, né? Me parece um pouco até de contrassenso, né, doutor? Porque se o farmacêutico está ali mais para orientar, na verdade, né, fazer, como o senhor falou, essa questão da estocagem também e distribuição ali da questão dos medicamentos, né, orientar o paciente daqui a pouco que possa não estar entendendo de repente como é que vai funcionar ou como é que ele deve ingerir ali, o médico anotou e ele não vai entender, o farmacêutico, essa orientação o farmacêutico pode passar, né? Perfeito, isso é o correto, né? A mesma coisa vale por um fisioterapeuta. Quando a gente faz uma cirurgia de joelho, uma cirurgia de quadril, né, a gente prescreve uma fisioterapia para recuperação pós-operatória e prescreve medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios também para recuperação pós-operatória. Quem vai fazer a fisioterapia?
Fisioterapia quem vai fazer? Fisioterapeuta, ele tem a capacitação, ele fez a sua faculdade de fisioterapia, ele tem esse mistério dominado na sua profissão. Né? Não é o médico que vai fazer a fisioterapia. Agora, o fisioterapeuta não pode, além disso, mudar a prescrição médica de medicamento ou prescrever outro medicamento. Vale a mesma regra para todas essas outras profissões da área de saúde, que são, como eu falei, não menosprezando, e veja bem, são muito, muito, muito importantes no cuidado de saúde multidisciplinar de toda a nossa população. O optometrista, o psicólogo, o farmacêutico, o enfermeiro, né? Todos têm uma importância fundamental, mas cada um precisa manter as suas competências nessa atuação. Presidente, sobre isso, parece, assim, aparentemente nós conversando aqui sobre esse tema, soa a obviedade do tema, mas que a gente precisa discutir e precisa ter uma nota da associação sobre isso, mesmo sendo algo que parece muito óbvio. Mas o que eu gostaria de lhe ouvir também, e acho importante a sua opinião, e até para esclarecer para o nosso ouvinte, e é o que me preocupa também sabendo desse caso, é justamente sobre o fato de uma entidade fazer uma solicitação ou rubricar algo em relação às competências de uma outra entidade, de uma outra categoria. Até porque no Brasil nós temos vários conselhos de diversos setores. Imagina se todo mundo fosse agora resolver se envolver um no setor do outro, um na confederação do outro, do conselho do outro, como seria? Mas é exatamente isso que acontece quando a gente tem essas invasões de competência, né? Na verdade, não é o Conselho Federal de Farmácia que está se envolvendo nas nossas competências. Eles estão agregando às suas competências uma competência que eles acham que é crível, que é a prescrição de medicamentos. Assim como a fisioterapia já fez isso no passado também. Eles acham que é crível que o fisioterapeuta também prescreva medicamentos. Assim como um optometrista também acha crível que deve fazer exame clínico, oftalmológico e prescrever um óculos, o grau, a lente, né? Então, essas decisões de conselhos, que são vários, são múltiplos na área da saúde, acontecem com uma certa frequência, desrespeitando a lei máxima, que é a lei do ato médico. Nenhuma resolução de um Conselho Federal, seja ele até o de medicina, ele nunca poderá ser acima da lei. Isso parece uma coisa óbvia, parece uma coisa bem estabelecida, mas não é. Então a gente precisa constantemente estar inteirando a importância disso para a população. Doutor, o Sindicato Médico tem uma campanha em relação à abertura de novos cursos de medicina, sobretudo nas cidades do interior. Qual é a posição da ANRIGS em relação à abertura de novos cursos na área? Na verdade, todos nós temos. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul e a Associação Médica do Rio Grande do Sul. Todas as três entidades muito consonantes em relação a isso. Nós sabemos que nós não precisamos de mais médicos, nós precisamos de médicos mais bem qualificados, mais resolutivos. Nós hoje no Brasil temos mais de 600 mil médicos, temos mais de 400 faculdades de medicina, só perdemos para a Índia. Por exemplo, os Estados Unidos têm 200 faculdades de medicina, nós temos mais de 400. Nós temos quase 200 faculdades já aprovadas para serem abertas. Ou seja, vamos passar a Índia. Lembrando que a gente tem 220 milhões e a Índia tem 1,4 bilhão de habitantes. Né? Então, olha o contrassenso. Então, a gente não precisa mais médicos, a gente precisa melhor distribuição desses médicos. Eles estão praticamente todos distribuídos nas grandes capitais, principalmente no nosso sudeste brasileiro, né? Nós aqui,
Porto Alegre, região sul, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba também temos muitos médicos, mas o nosso interior não tem. O nosso interior de todo o Brasil, que é gigante, não tem uma distribuição adequada de médicos por falta de planejamento, falta de tais, falta de estrutura, né? E isso é que tem que ser melhorado. Então, a gente precisa melhorar a estruturação de saúde no Brasil, como um todo. Isso não é problema desse governo, ou do outro, ou do outro, ou do outro. Provavelmente vai ser do próximo, do próximo, do próximo. Mas nós, como escolas de medicina, não vamos resolver isso. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos 20 escolas de medicina, né? Estamos formando mais ou menos 2.000 médicos por ano, né? Isso é muita coisa, né? Temos 38.000 médicos em atividades no Rio Grande do Sul. A propósito, a gente entende, nós, entidades médicas, e também o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, que isso é uma luta perdida. As faculdades vão continuar abrindo, porque isso, para as universidades, é um bom negócio, né? Uma escola de medicina e as faculdades de medicina que estão abrindo são eminentemente privadas, né? São muito poucas públicas que estão sendo abertas. Isso é um muito bom negócio, né? Porque cada aluno paga por mês ali 10, 11 mil, né? Durante 6 anos, faz o cálculo e tu vai ver quanto que um aluno gasta para se formar. Então, essa luta a gente considera perdida. O que a gente tem muito, a luz do fim do túnel, que a gente tem muito expectativa que seja aprovado esse ano, é o Exame Nacional de Proficiência em Medicina. É um exame terminal, tipo o exame de ordem, que existe no direito, em que todos os acadêmicos de medicina que se formarem testar esse exame. Os acadêmicos de medicina, quando se formarem, receberão o título de bacharel em medicina, e para exercer a profissão, para se matricular, para se inscrever no seu Conselho Regional de Medicina, terá que ser aprovado neste exame. Um exame que avaliará o conhecimento teórico, avaliará habilidades clínicas e avaliará também, muito importante, atitudes profissionais e atitudes éticas. Com isto, a gente conseguirá certamente uma qualidade maior daquele egresso da Faculdade de Medicina e, por consequência, também isso vai implicar com que as escolas de medicina busquem uma melhor qualificação dos seus acadêmicos, né, para que quando eles terminarem o curso eles possam prestar esse exame e serem aprovados com um percentual muito bom, e isso até vai acreditar a escola de medicina, né? Vai ranquear a escola de medicina. E essa implantação, presidente, ela está em que estágio atualmente? Hoje ela está no Senado Federal, passou por unanimidade agora no dia 15 de dezembro pela Comissão de Educação e Cultura, e agora vai para a Comissão de Assuntos Sociais, né? O relator é o senador Ira Gonçalves, que é oftalmologista. Ele é um senador, era deputado federal, agora é senador, muito ativo na frente parlamentar da medicina lá em Brasília, e a gente imagina que certamente a gente vai ter êxito aí na aprovação desse projeto de lei, o projeto de lei 2294/2024. Mas lembrando muito importante para os acadêmicos de medicina não ficarem também desesperados. No momento que a lei passa no Senado, ela vai para a Câmara dos Deputados e depois aprovada vai para a sanção presidencial. Só a partir daí é que começa a valer. Ou seja, se isso for sancionado no fim do ano, só aqueles acadêmicos que fizerem vestibular lá no ano que vem, 2026, entrar na faculdade, ou seja, só daqui a 6 anos, né, que eles vão fazer o exame. Então, esses acadêmicos que estão cursando medicina, nesse momento, não cai a lei ainda. Muito bem. Presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul, Gerson Junqueira Júnior, muito obrigado pela sua participação aqui no Estúdio Interativo na Rádio Gazeta. O microfone fica sempre à disposição da Anhiggs aqui para trazer novas informações. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foram tantas informações aí, espero que a gente tenha conseguido ser claro e transmitir para a população que o que a gente quer sempre é
uma qualidade na assistência à saúde de todo o povo brasileiro, o povo